E aí, vamos lá? Ontem não fiz projeções porque eu tive trabalho, operei, deu mais ou menos, meio que foi, meio que não foi, saí no 0 a 0, hoje foi bom, 10 pontos, excelente, minha meta, metade da minha meta são 20 pontos. E eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini dólar hoje. E também vamos projetar prováveis bolas curvas para amanhã, para evitar aquela rapadinha. Amanhã não vai ter live, não vou conseguir, porque eu vou ter que trabalhar amanhã também desde cedo, então, infelizmente não vai ter live. Mas na sexta, estamos aí. Vamos para as notícias de amanhã. Temos IPCA acumulado 12 meses, né? E temos IPCA de setembro às 9 horas da manhã. Temos o discurso do Powell às 9h30, muito importante. Cara, quando o Powell fala, geralmente o mercado dá aquela balançada. Evitar ficar em operação 9h30. Depois que ele parar de falar, ele deve falar por meia hora, 40 minutos, às vezes 20 minutos, né? Pelo menos 40 minutos máximo, sim, ele deve falar. Vamos ficar de olho para ver como é que esse mercado vai se portar nesse período aí, tá? Pedidos iniciais de seguro-desemprego, vai ser o discurso dele mesmo. Vamos para os 60 minutos. Eu tenho compromisso mais tarde, então estou fazendo agora as análises às 17h16. É isso. Cara, a mesma situação que ele tem feito aí. Temos provável região onde ele vai efetivamente mudar a característica do preço. Provável região onde ele vai dar continuidade a essa alta. Tá nesse meio de caminho. Foi um dia meio amarrado hoje, pode ter certeza. Conseguimos aproveitar em alguns momentos, mas foi um dia amarrado, foi um dia sem muita direção. Cautela é o nome do jogo. Se a gente olhar o diário, a gente vai ver também que o diário segue dentro dessa, citando Stormer, congestão, range. Temos gaps para serem fechados. Temos este gap, e ele tá nessa briga aí para definir. Talvez amanhã, com o discurso do Powell, as coisas mudem, né? A gente tem que prestar muita atenção também aos testes na média de 21. Notem, ele testa e é repelido e segue caindo. Outro ponto interessante, o afastamento da média de 200. Olha a distância que esse preço está dessa média de 200. Se a gente for no 60 minutos, a mesma coisa, dá uma olhada, cara. Olha onde está essa média. É onde está a média de 21. Chegou próximo dela. Chegou aqui, repeliu. Chegou próximo dela, repeliu. Próximo dela, repeliu. Próximo dela, repeliu. Próximo dela, repeliu. Segue com viés de venda. Bearish. Certeza absoluta. Vamos ver o mini índice aqui nos 60 minutos, ó. Tentando alguma coisa, mas tá um dia morto. Dia morto, ó. Teste na média de 200 aqui no diário. Tentando cruzar o range, tentando segurar esse movimento para retestar topo. Se não conseguir segurar e perder esse cara, meu irmão, é o que eu tinha falado na segunda-feira, ele vem até aqui. Ele vai cruzar esse megafone, então atenção às cenas dos próximos capítulos aqui, cara. Atenção às cenas dos próximos capítulos. Um dólar, bearish. Bearish, segue bearish. O índice vai mandar nessa história nos próximos dias e vai dizer se o dólar vai continuar bearish ou vai virar bullish. É o índice que vai fazer isso, tá bom? Vamos para os 5 minutos. Aqui ele, gracioso. Estamos com os nossos alvos aqui dos 60 minutos, né? Tempos maiores. Choque e BOS, ou seja, mudança da característica do preço para virar vendedor de vez. Prosseguimento a esse movimento de alta, que para mim é só um pullback. Inclusive aqui a gente já pode definir, ó, esse movimento, cadê? Que ele fez aqui. Se a gente repetir ele para cá, lembram das duas pernas de pullback? A diferença entre duas pernas de pullback e a diferença entre movimento medido? Duas pernas de pullback é um pouquinho acima do 100% da primeira perna. O movimento medido é na tampa, ele vai exatamente o movimento medido. Então, sim, isso aí pode ser duas pernas de pullback solamente. Indo para o nosso layout de noob purista, que a gente toma como prioridade topo e fundo da primeira hora da manhã. Quem romper primeiro a gente vai acusar o golpe. E a gente vai também observar os testes na VWAP, para a gente fazer operações próximas dela. Nesse caso aqui, ficou meio amarrado, né, cara? Eu fiz a operação aqui que deu muito certo, depois eu tomei um stop desnecessário, que era só manter o meu stop onde estava e eu ia fazer um bom movimento, mas tudo bem, acontece. Depois eu fiz um movimento bem legal aqui e encerrei 3 operações no dia. Ganhei 2, perdi uma, foi isso. Mas a VWAP é o grande balizador. E agora, eu acredito que ele encerrou esse movimento, só tá fazendo o ajuste dele clássico aqui. Hoje ele entrou em 2 hands durante o dia, de manhã. E pra mim é isso. Uma perna, 2 pernas proporcionais, ó. E ele vai quase lá um pouquinho mais. Eu acredito que agora a gente pode pegar esse movimento aqui. E agora eu acredito que aqui foi o pullback que ele parou. O problema agora vai ser amanhã como é que ele vai abrir. Se ele vai abrir em gap. O sonho aqui é abrir um gap de alta.
fazer exatamente o que ele fez aqui, que foi um baita de um movimento, né? Veio, capotou, foi pra cima, testou fundo e foi pro alto. O que eu quero? A mesma coisa. Só que agora pra queda. Quero que ele venha aqui, reteste o topo e capote. Aí a gente vai pegar essa perna proporcional e vai jogar ela pra cá e a gente vai ter um alvo aí pra onde ele pode ir, mais ou menos aqui assim. E aí, um grande pulo vai ser a mudança da característica do preço. Aí ele vira. Se ele quiser fazer um pullback maior, a gente senta nas mãos e espera. E a gente faz o que a gente tá tentando entender desse movimento. Por exemplo, ó. Ele vem na queda, vira pro alto, vai lá em cima, vem de novo, observa. Pullback, capota. O que ele faz aqui? Nesse ponto, ele muda a característica do preço. Muda a característica do preço. Aqui, ele quebra a estrutura. Então, vindo nesse movimento no início da manhã, todo esse movimento aqui, ele bate aqui, faz um pullback curto, tu tem a decisão de encerrar essa operação que tu vinha vencedora e esperar pela quebra da estrutura ou segurar as pontas, o stop vai estar bem, então a entrada vai estar bem aqui em cima, para ver se ele vai fazer esse pivô aqui, validar ele e capotar. Porque ele validando esse pivô aqui, ele garante que ele vai capotar. Para ele validar, ele precisa perder esse fundo. Perfeito? Perdendo esse cara aqui, um time frame maior, ele muda a característica do preço. E a gente tem interesse nesse movimento. Como que a gente vai fazer? A gente vai vir com setups que a gente conhece. Crown Reversal, pullbacks, força e basicamente traps. Crown Reversal nada mais é do que duas tentativas falhadas para algum lado com uma trap. Simples. E aí a gente vai usar conceitos de choque e BOS para fazer as entradas. E principalmente, obviamente, tomar como prioridade testes na VWAP. Quanto mais próximo dela, melhor para operar de acordo com os setups que a gente faz. Simples, rápido, sem muitas delongas. E se a gente olhar esse movimento aqui que ele fez, que foi o primeiro hand que ele entrou, ó, ele vai para baixo. E o que ele faz na sequência? Ele replica o movimento para cima. Olha que interessante. Técnica de Joseph James, rotação de hand com um pêndulo proporcional. Qual seria o próximo movimento deles? O próximo movimento agora, a partir desse ponto? Ele está tentando cruzar. Fazer a mesma coisa. Andar esse pêndulo para baixo. E aí a gente tem que ter olho no lance na mudança da característica do preço dos 60 minutos para depois fazer o quê? Quebra da estrutura nos 60 minutos para seguir o movimento de baixa. E a gente tá sossegado. A gente faz movimentos clássicos. Onde ele tá, não vamos fazer nada. Onde ele tá, a gente senta nas mãos. A gente espera que ele abra num gap de alta, de preferência para retestar esse topo, ou fazer um topo duplo aqui, ó. E aí ele capota. O problema é que se ele fizer um topo duplo, ele também tá no movimento de prosseguir para alta, fazendo a quebra da estrutura e seguindo o movimento de alta. Então o bom seria aqui. Retestar esse topo aqui, capotar, mudar a característica do preço e vir com tudo para baixo. Esse seria o meu sonho. Só amanhã pra ver. E é isso. Sem mais para o momento. Se você acredita que esse tipo de informação que eu acabei de lhe passar agregou ao seu setup, agregou ao seu mindset, deixa seu like, cogite a possibilidade de me seguir, vem comigo nessa incrível jornada. Eu faço projeções de segunda a quinta e libero elas à noite pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. E faço lives, segunda a sexta, a partir das 9h55. Começar a abrir mais cedo, eu acho, 9h40 por aí. Até meio-dia e meia, 1h. Amanhã não vou conseguir, amanhã eu tenho trabalho, vou ter que sair cedo, então não vou conseguir, vou fazer aí, vou fazer trades, mas vou fazer trades no máximo até 10h20 da manhã, então não sei, se me der uma oportunidade eu vou fazer, mas não vou abrir live, porque eu vou abrir live por meia hora, então vai ser legal, sei lá, meia hora, 40 minutos, não vou querer. Tá? Eu volto na sexta, grande abraço, durmam bem, preparem-se para amanhã, e sexta-feira tem payroll, sexta-feira a gente, não sei se tem, vou pesquisar, mas acho que tem payroll, e aí a gente vem nessa incrível jornada da sexta-feira, tá bom? Obrigado, boa noite, fiquem bem.